Olá, boas-vindas ao Concurseja. Hoje a gente vai mergulhar num tema super importante que afeta a vida de todo mundo, né? Que são as formas de resolver conflitos aqui no Brasil. Entender isso é chave não só para quem está estudando direito, claro, mas para exercer a cidadania mesmo, para saber como as coisas funcionam. A gente vai conversar sobre basicamente três caminhos principais: a tal da autotutela, a autocomposição e a heterocomposição. A ideia é entender o que cada uma significa, quando que se aplica, quais as diferenças, né? Tudo baseado no que diz a legislação, os livros de direito, a doutrina. Para começar, vamos falar daquela que parece a mais instintiva, talvez: a autotutela. É tipo resolver na força, fazer justiça com as próprias mãos? Como é isso? Oi, olha, é exatamente por aí. Essa é a ideia central. A autotutela é isso. Uma parte impõe a sua vontade à outra para resolver um conflito. Sozinha, sem chamar um juiz, sem um terceiro neutro para decidir. Historicamente, né, foi a primeira forma que surgiu, a mais primitiva, digamos assim. Só que hoje, no nosso sistema jurídico, a história é bem diferente. O ponto fundamental é: a autotutela, como regra geral, é proibida. Totalmente proibida. Por quê? Porque o Estado moderno, lá atrás, decidiu que ele teria o monopólio da justiça e o monopólio do uso da força legítima. Isso está lá na nossa Constituição, né? Aquele princípio que a gente estuda da inafastabilidade da jurisdição. Quer dizer, se você tem um direito violado, uma lesão, a regra é: você leva isso para o Poder Judiciário resolver. Não pode sair por aí resolvendo na marra. Entendi. Então, o Estado meio que disse: opa, calma aí. Essa parte de resolver briga e usar a força é comigo agora. Exatamente. Ele avocou para si essa função. Por isso, a autotutela hoje é uma exceção raríssima. Ela só é permitida em situações muito específicas que a própria lei autoriza expressamente. E são situações onde geralmente não daria tempo de esperar o Estado agir, sabe? A ação precisa ser imediata para proteger um direito. Ah, tipo aquelas situações de filme, quase? Beleza. Tá lá no Código Civil e no Código Penal. Se alguém está te agredindo injustamente, agora, ou na iminência de agredir, você pode usar a força necessária para repelir essa agressão, para se defender ou defender outra pessoa. Mas tem que ser proporcional, né? Não pode exagerar. Outro exemplo clássico é o desforço imediato, que está no Código Civil na parte de posse. Imagina que alguém invade o seu terreno. Se você agir logo em seguida, na hora, você pode usar a força necessária para retomar a sua posse, mas tem que ser imediatamente e sem violência excessiva. Passou um tempo, já não pode mais. Aí tem que ir para a justiça. Interessante. Então tem um limite de tempo e de força bem definidos. Exatamente. Tem também o estado de necessidade, que é quando você causa um dano para evitar um mal maior, tipo quebrar uma janela para fugir de um incêndio. E tem o direito de retenção, que permite a alguém que fez melhorias úteis numa coisa, tipo uma reforma numa casa alugada, reter a coisa até ser indenizado por essas benfeitorias. Mas veja bem, são hipóteses contadas nos dedos, muito específicas. Fora delas, tentar resolver na força é crime, é o exercício arbitrário das próprias razões. Está lá no Código Penal. Nossa, então é bem sério mesmo. É uma exceção da exceção. Justamente, a autotutela é exceção absoluta. A regra é buscar outras vias. Ok, então se a força está praticamente fora de cogitação, qual seria o próximo passo? Talvez um mais civilizado? A autocomposição. Pelo nome, parece que as próprias partes compõem, chegam a um acordo. Isso, perfeito. A autocomposição é exatamente isso. A solução do conflito vem das próprias partes envolvidas. Elas, através da autonomia da vontade delas, chegam a entendimento. Não tem um terceiro impondo uma decisão, como o juiz. A solução nasce do consenso. E como que isso funciona na prática? As pessoas simplesmente sentam e conversam? Pode ser simples assim, mas a lei prevê algumas formas específicas, algumas modalidades de autocomposição. A gente pode pensar em três principais. Primeiro, a renúncia. Aqui, uma das partes simplesmente abre mão do direito que ela acha que tem. Por exemplo, alguém te deve um dinheiro, você pensa bem e decide perdoar dívida. Você renunciou ao seu direito de crédito. Segundo, a submissão ou reconhecimento. É o contrário. Uma parte reconhece que a outra tem razão e aceita a pretensão dela. Alguém entra com uma ação contra você cobrando algo. E você vai lá e diz: é verdade, eu devo mesmo, vou pagar. Você se submeteu à pretensão do outro.
E a terceira, que talvez seja mais comum e interessante, é a transação. Aqui, não é um lado que abre mão de tudo ou outro que aceita tudo. Na transação, as duas partes fazem concessões. Cada uma cede um pouco do que queria inicialmente para chegar a um acordo no meio do caminho, que seja aceitável para ambas. Ah, a famosa negociação, meio termo. Cada um perde um pouco para todo mundo ganhar um pouco, digamos assim. Exatamente essa a lógica. É um acordo construído com concessões mútuas. E o interessante é que o nosso sistema jurídico hoje incentiva muito a autocomposição. O Código de Processo Civil de 2015, por exemplo, ele é cheio de mecanismos para estimular o acordo. Ele fala logo no início que o Estado promoverá, sempre possível, a solução consensual dos conflitos. Ele até tornou obrigatória na maioria dos processos uma audiência inicial só para tentar a conciliação ou a mediação antes mesmo de começar a briga judicial de verdade. Ah, aquela audiência de conciliação ou mediação que tanta gente fala? Essa mesma. E aí entram duas figuras importantes que ajudam nessa autocomposição, que não é mais só as partes sozinhas, mas elas sendo assistidas por alguém. São o mediador e o conciliador. A mediação geralmente é usada quando as partes têm uma relação que vai continuar depois do conflito, sabe? Tipo família, vizinhos, sócios numa empresa. O mediador é um terceiro neutro, imparcial, mas ele não dá a solução. O papel dele é facilitar o diálogo, ajudar as partes a entenderem os interesses uma da outra, a reestabelecer a comunicação que foi perdida, para que elas mesmas consigam construir um acordo. O foco é na relação, na comunicação. E a confidencialidade é super importante aqui. O que é dito na mediação, fica na mediação. Entendi. O mediador ajuda a conversar, mas não se mete na decisão final. Isso. Já na conciliação, o conciliador também é um terceiro neutro, mas ele pode ser um pouco mais ativo. Ele pode, sim, sugerir soluções, apresentar propostas para ajudar as partes a chegarem a um acordo. A conciliação costuma ser mais usada em conflitos mais pontuais, mais objetivos, onde não existe necessariamente uma relação forte para preservar. Tipo um acidente de trânsito sem vítima, uma questão de direito do consumidor, uma dívida simples. Então tem uma diferença sutil aí no papel do terceiro. Tem sim. O mediador foca no processo e na comunicação, o conciliador pode focar um pouco mais no resultado e sugerir opções. Ambos são importantíssimos e incentivados pela lei, como a Lei de Mediação, Lei 13.140/2015, e a Resolução 125 do Conselho Nacional de Justiça, que trata da política judiciária de tratamento adequado de conflitos. Parece muito bom, né? Resolver por acordo parece ter muitas vantagens. Deve ser mais rápido, imagino. Com certeza. Rapidez é uma grande vantagem. Evita anos de processo judicial. E o custo também tende a ser menor. Não só o financeiro, com advogados e custas judiciais, mas o custo emocional, né? O desgaste de um litígio é enorme. Verdade. Brigar na justiça desgasta muito as pessoas. Exato. E outra vantagem grande, especialmente na mediação, é a possibilidade de preservar o relacionamento entre as partes. Num acordo construído, as chances de as pessoas continuarem a se relacionar de forma minimamente civilizada depois são maiores do que numa sentença imposta por um juiz, onde sempre tem um ganhador e um perdedor, claro. Faz todo sentido. Mas assim, essa busca pelo consenso, ela funciona sempre? Tem alguma limitação? Porque, sei lá, fico pensando, e se uma das partes for muito mais forte que a outra? Tipo, uma grande empresa contra um consumidor pequeno. Mesmo com um mediador ou conciliador, será que a parte mais fraca não pode acabar sendo pressionada a aceitar um acordo ruim só para se livrar logo do problema? Essa é uma excelente pergunta e toca num ponto crucial. Sim, essa é uma das grandes preocupações e limitações da autocomposição. O desequilíbrio de poder entre as partes é um risco real. Uma parte pode ter mais informação, mais recursos financeiros, mais poder de barganha, e isso pode levar a acordos que são formalmente consensuais, mas materialmente injustos, sabe? O mediador e o conciliador precisam estar muito atentos a isso, para tentar equilibrar a conversa, mas nem sempre é possível garantir uma igualdade real. É um ponto delicado mesmo. Muito delicado. E tem outra limitação importante, a natureza do direito em discussão. A autocomposição, via de regra, só funciona bem para direitos disponíveis. Direitos disponíveis, o que seria isso? Direitos disponíveis são aqueles sobre os quais a gente tem liberdade para negociar, para abrir mão, para transacionar.
Geralmente são direitos patrimoniais, que envolvem dinheiro, bens, contratos. Por exemplo, uma dívida, uma disputa sobre um contrato de aluguel, uma indenização por danos materiais, são coisas que você pode negociar o valor, perdoar, fazer um acordo. Agora, existem os direitos indisponíveis. São aqueles que a lei considera tão importantes, tão ligados à dignidade da pessoa, à ordem pública, que a gente não pode simplesmente abrir mão deles ou negociar de qualquer jeito. Ah, tipo o quê, por exemplo? Pensa no direito à vida, à liberdade, à integridade física. Ninguém pode fazer um acordo para renunciar à própria vida, né? Outros exemplos. Questões de estado civil, ser casado, solteiro, divorciado, direito a alimentos para filhos menores, a maioria dos direitos trabalhistas fundamentais. Nesses casos, que envolvem direitos indisponíveis, a autocomposição é muito mais restrita ou às vezes nem é possível. O Estado tem um interesse maior em proteger esses direitos, então geralmente eles precisam ser decididos por um juiz, mesmo que as partes até quisessem fazer um acordo diferente. Entendi. Então, o acordo é ótimo para muita coisa, mas não serve para tudo, especialmente quando o direito é mais fundamental ou quando há um desequilíbrio muito grande entre as partes. Exatamente. Tem o seu lugar, é muito incentivado, mas tem limites. Certo. E aí, quando o acordo não rola, seja porque as partes não querem, não conseguem ou porque o direito não permite, o que acontece? A gente cai na terceira forma, a heterocomposição. Isso mesmo. Heterocomposição. Hétero significa outro, diferente. Então aqui a solução do conflito é dada por um terceiro, alguém que é estranho à relação original. Alguém que não é nenhuma das partes envolvidas. E esse terceiro tem o poder de impor a sua decisão. E quem seria esse terceiro? O juiz. O juiz é o exemplo mais clássico, sem dúvida. A forma mais tradicional de heterocomposição é a jurisdição estatal. É o poder judiciário, exercido pelos juízes e tribunais, que vai analisar o caso, ouvir as partes, ver as provas e, no final, proferir uma sentença, uma decisão que é obrigatória para todo mundo. E o Estado tem a força para garantir que essa decisão seja cumprida se necessário. Essa é a via para resolver conflitos sobre direitos indisponíveis, como a gente falou, ou quando as partes simplesmente não conseguem ou não querem chegar a um acordo por si mesmas sobre direitos disponíveis. É o caminho residual, digamos assim, quando as outras formas falham ou não são aplicáveis. Ok, o judiciário a gente conhece, pelo menos de ouvir falar. Mas existe outra forma de heterocomposição, além do juiz estatal? Existe sim, e é uma que tem ganhado muita importância, especialmente em algumas áreas. A arbitragem. A arbitragem é como se fosse uma justiça privada. As partes, em vez de irem para o judiciário, escolhem de comum acordo uma pessoa ou um grupo de pessoas, os árbitros, que são especialistas naquele assunto, para decidir o conflito delas. Ah, então elas escolhem o juiz delas. Basicamente isso. Elas escolhem um terceiro privado, que pode ser um advogado, um engenheiro, um economista, dependendo da matéria, alguém da confiança delas e com conhecimento técnico, para funcionar como juiz naquele caso específico. Esse árbitro vai conduzir um procedimento parecido com o judiciário, ouvindo as partes, analisando provas e, no final, ele vai dar uma decisão que se chama sentença arbitral. E o ponto-chave é: a Lei de Arbitragem, Lei 9.307/1996, diz que essa sentença arbitral tem exatamente a mesma força, os mesmos efeitos de uma sentença judicial. Ela é um título executivo, ou seja, se a parte perdedora não cumprir, a vencedora pode ir direto ao judiciário só para executar, para forçar o cumprimento. Nossa, que interessante. Então é uma alternativa real ao judiciário com a mesma força de decisão? É sim, mas tem um detalhe fundamental. A arbitragem só pode ser usada para resolver conflitos que envolvam direitos patrimoniais disponíveis. Ah, voltamos aos direitos disponíveis. Exatamente. Aqueles que a gente pode negociar, lembra? Coisas que têm valor econômico e sobre as quais as partes têm liberdade para decidir. Então, a arbitragem é muito comum em grandes contratos empresariais, disputas societárias, questões de construção civil, comércio internacional, onde envolve muito dinheiro e as partes preferem um especialista e talvez um procedimento mais rápido e sigiloso do que o judiciário. Você não pode usar a arbitragem para decidir um divórcio, uma guarda de filho, uma questão criminal. Só para direitos patrimoniais disponíveis.
Entendi a restrição. E quais seriam as vantagens e desvantagens dessa heterocomposição, seja pelo juiz ou pelo árbitro? Bom, a grande vantagem da heterocomposição, especialmente da jurisdição estatal, é que ela garante uma solução mesmo quando não há acordo. E ela é a única via para proteger direitos indisponíveis, né? Além disso, o juiz e, teoricamente, o árbitro é imparcial, toma decisões com base na lei e nas provas, o que traz uma segurança jurídica. A decisão é técnica. No caso da arbitragem, as vantagens adicionais costumam ser especialidade do árbitro, ele entende muito daquele assunto específico, a possibilidade de um procedimento mais rápido e flexível, as partes podem combinar as regras, e muitas vezes a confidencialidade, o sigilo, que é importante em questões empresariais. Certo. E as desvantagens? A gente ouve muito falar da demora da justiça. Pois é, a lentidão do poder judiciário é, infelizmente, uma desvantagem conhecida. Processos podem levar anos, décadas às vezes. O custo também pode ser alto, com taxas, perícias, advogados, e às vezes a decisão do juiz, por mais técnica que seja, pode parecer um pouco distante da realidade prática das partes, meio preto no branco demais para um problema complexo. Na arbitragem, a desvantagem principal costuma ser o custo. Os árbitros são profissionais especializados e cobram por isso, às vezes caro. Então a arbitragem acaba sendo mais acessível para grandes empresas ou disputas de alto valor. Para a pessoa comum, para o pequeno conflito, geralmente não é uma opção viável financeiramente. Faz sentido. É um equilíbrio complexo entre acesso, custo, tempo e tipo de decisão. Exatamente. Não tem fórmula mágica. Ok, então, para a gente tentar amarrar as ideias, se a gente fosse resumir as diferenças essenciais entre essas três. Boa. Vamos lá. Autotutela é a força, a imposição unilateral da vontade. Exceção da exceção, só permitida em casos previstos em lei, legítima defesa, de esforço imediato, etc. Regra geral, proibida. Autocomposição é o consenso, o acordo entre as partes. Pode ser direta, elas resolvem sozinhas por renúncia, submissão ou transação, ou assistida, com a ajuda de um mediador ou conciliador. É a via preferencial hoje, muito incentivada, mas limitada a direitos disponíveis e atenta ao equilíbrio de poder. Heterocomposição é a decisão vinda de um terceiro imparcial, principalmente a jurisdição estatal, juiz com sentença judicial, ou a arbitragem, hábito privado escolhido pelas partes com sentença arbitral. É a via para quando não há acordo ou para direitos indisponíveis. A arbitragem restrita a direitos patrimoniais disponíveis. Ficou bem claro agora. E me parece que o sistema jurídico brasileiro hoje está empurrando muito na direção da autocomposição, né? Com o Código de Processo Civil novo, a lei de mediação, as ações do CNJ. Sem dúvida. Há um movimento muito forte, uma mudança de cultura mesmo para valorizar os métodos consensuais. Isso vem, em parte, pela necessidade de desafogar o judiciário. Está sobrecarregado. Mas não é só isso. Vem também de uma percepção de que, muitas vezes, a solução construída pelas próprias partes, mesmo que não seja perfeita do ponto de vista técnico-jurídico, pode ser mais eficaz, mais satisfatória e mais duradoura para elas do que uma sentença imposta. A ideia é ampliar o conceito de acesso à justiça. Acesso à justiça não é só ter o direito de entrar com um processo no fórum, é ter acesso a um método adequado para resolver aquele conflito específico, de forma justa e efetiva. E muitas vezes, esse método pode ser a mediação, a conciliação e não necessariamente a sentença judicial. É uma visão mais ampla e talvez mais humana da resolução de conflitos, né? Eu penso que sim, mais focada nas necessidades reais das pessoas envolvidas. Muito interessante essa evolução. Agora, diante de tantas opções, força, excepcionalmente, consenso, direto ou assistido, decisão externa, juiz ou árbitro, fica a pergunta: existe uma forma que seja a melhor? Qual caminho seguir? Olha, essa é a pergunta de ouro, mas a resposta é: depende. Não existe a melhor forma em abstrato universalmente. A escolha do caminho ideal vai depender totalmente das características de cada caso concreto. E que características seriam essas? O que a gente precisa olhar? Vários fatores. Primeiro, a natureza do direito. É disponível ou indisponível? Se for indisponível, a autocomposição pura é difícil, talvez impossível, e a arbitragem também não cabe. Provavelmente vai ter que ir para o judiciário.
Segundo, a relação entre as partes. Elas têm uma relação que precisa continuar? Família, vizinhos, sócios? Se sim, a mediação pode ser excelente para preservar ou reconstruir essa relação. Se não há relação prévia ou ela não importa mais, talvez a conciliação ou mesmo o litígio direto sejam mais adequados. Terceiro, a urgência. Precisa de uma solução rápida. A autocomposição e a arbitragem tendem a ser mais rápidas que o judiciário. Mas se precisar de uma medida urgente do Estado, uma liminar, por exemplo, só o juiz pode dar. Quarto, os custos. Quanto as partes podem ou estão dispostas a gastar. A autocomposição assistida tem custos. A arbitragem pode ser cara. O judiciário tem custas e advogados. É preciso ponderar isso. Quinto, a complexidade da matéria. É uma questão técnica muito específica. Talvez um árbitro especialista seja melhor que um juiz generalista. É uma questão puramente de direito. O juiz é o caminho natural. E, claro, a vontade das partes. Elas estão dispostas a conversar, a ceder, a tentar um acordo. Se não houver nenhuma disposição para o diálogo, a autocomposição não vai funcionar. Nossa, quanta coisa para pensar! É verdade. Por isso que a orientação jurídica de um bom profissional é tão importante. Um advogado pode ajudar a analisar todos esses fatores e a definir a estratégia mais adequada para aquele conflito específico. Qual porta bater primeiro ou se vale a pena tentar mais de uma? Faz todo sentido. Então, a grande mensagem talvez não seja só conhecer as formas, mas saber como escolher entre elas. Exatamente. O desafio não é só achar uma saída para o conflito, mas sim identificar e escolher o método mais apropriado para que a solução encontrada seja realmente justa, eficiente, rápida e adequada para aquela situação particular. É pensar estrategicamente sobre a resolução do conflito. Perfeito. Acho que essa reflexão final é muito valiosa. Não basta resolver de qualquer jeito, tem que buscar o jeito certo para cada caso. Muito obrigada pela conversa esclarecedora. Aprendemos muito hoje sobre como os conflitos podem tomar diferentes rumos no nosso sistema. E para quem nos acompanhou, fica o convite para continuar explorando esses e outros temas do direito aqui com a gente no Concurseja. Não deixem de conferir nossas próximas aulas e os outros cursos disponíveis no canal. Até a próxima!